Esse vídeo aqui, ó, é pra você que tá cheio de dívidas. Talvez ninguém saiba, né? Mas você tá lutando pra poder sobreviver todo dia. Você ri por fora, mas por dentro você tá totalmente destruído. E você quer que eu te fale uma coisa? Eu já passei por isso. E eu vou te ajudar nessa situação, porque tudo na vida existe uma solução. E esse vídeo é a solução que você precisa para poder entender que tudo que você está passando, você vai conseguir sair dela. Pode ter certeza disso. Às vezes que passa na sua mente que você não vai ter condição para poder conseguir sair dessa situação que você se encontra. E eu sei muito bem que às vezes a gente está numa prisão com tanta dívidas, né? E dívida não é relação a dinheiro apenas, sabe? Vai além a ter vergonha, ter medo, você ter caráter, principalmente quando você é uma pessoa honesta e procura viver da forma mais correta possível que você precisa. Às vezes você olha para a esquerda, você não vê solução. Às vezes você olha para a direita, também não consegue enxergar a solução de como você vai poder fazer. E às vezes você até se sente fracassado pela situação. E isso vai te gerando uma mistura de medo e até mesmo insegurança na hora de você tentar ou até mesmo pensar em abrir o aplicativo do seu banco, né? Ligação de dia e de noite, não tem horas, porque as pessoas não estão nem aí, ou melhor, as empresas não estão nem aí se você tem dinheiro para pagar ou não. A verdade é somente uma. Elas ligam para você todos os dias para você poder fazer o quê? Pagar a sua dívida. E é cobrança em cima de cobrança. E Deus fez você parar para poder passar por essa humilhação financeiramente? Não. Simplesmente foi ao contrário. Você que procurou fazer isso, não é Deus o culpado da situação que você vem passando na sua vida. É por isso que eu estou aqui, para que realmente te ensine como lidar com isso e que você saiba de uma coisa. Você tem condição para poder sair disso daí e voltar mais forte ainda. E eu vou te dizer como. Então, desde já, fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser de suma importância para a sua vida e você pode achar a solução do seu problema nesse vídeo aqui. Então já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhum tipo de vídeo que cair no decorrer dessa semana que sair. Já aconteceu na minha vida umas 2 ou mais ou menos 3 vezes isso daí. Eu sei como é, sabe? E acontece ainda mais com as pessoas que tomam a decisão de empreender, né? Eu fiz uma viagem, ou melhor, eu fiz uma mudança de São Paulo para Minas Gerais. E nesse período de tempo que eu fiquei naquela cidade, simplesmente passei por bastante dificuldade financeira onde eu nunca tinha passado. Porém, não era isso que arrancava de mim a minha felicidade, não era isso que arrancava de dentro de mim o meu caráter, a pessoa que eu sou, aquilo que aprendemos, né? Fizemos uma mudança de São Paulo para o estado de Minas Gerais e ficamos lá residindo naquela cidade durante um ano. E no decorrer desse um ano onde a gente passávamos lá naquele lugar, fui com um propósito. Trabalhava numa empresa aqui. E nessa empresa que eu trabalhava, eu simplesmente tinha praticamente um salário razoável. Em 2018 eu comprei um carro, né, um Onix. E quando eu comprei esse Onix, eu fui embora para Minas Gerais com um intento. Falei, o que eu vou fazer? Chego lá, trabalho de Uber, né, de aplicativo, e vai dar tudo certo. Porém, né, as coisas vai acontecendo no decorrer dos dias, no decorrer dos meses. Fizemos a mudança daqui de São Paulo para lá e já começamos uma vida nova. Compramos tudo novo, né? As coisas que tínhamos compramos todos novos, os nossos móveis de dentro de casa, eu, a esposa e 2 crianças, pequena ainda. E fomos naquele pensamento, vamos fazer o quê? A gente vai simplesmente trabalhar e vamos viver a nossa vida. E o que aconteceu no decorrer desse tempo? Simplesmente estava com um dinheiro bom, legal, estava com aproximadamente uns 15 mil para mais, né? Tinha um dinheirinho até que razoável, porém cartão de crédito estava cheio. O que nos impede de poder começar a prosperar? O cartão de crédito. E nessa daí, o que aconteceu?
comecei a ficar inseguro de trabalhar de Uber, porque a placa do meu carro ainda era a placa de São Paulo. Então eu fiquei inseguro de trabalhar de Uber lá. E foi passando um mês, 2 meses, né? Ainda se recebia seguro-desemprego, porque tinha saído da empresa. E eu pensei comigo, eu falei, coisa vai dar boa. Só que olha que coisa interessante. Tava com dinheiro na mão, tudo, e até que eu fui perdendo aquele medo. Fui trabalhando de Uber, só que tem um porém. Quando aconteceu isso comigo, eu simplesmente estava na época de pandemia. Então, olha o problema que eu arrumei. Porque na pandemia, tudo fechado, para quem lembra como é que ficou, na época do Covid-19. Então, tudo fechado. As coisas de dentro da cidade, estava tudo fechado, movimento muito pouco, poucas pessoas pedindo aplicativo, né, na cidade de Belo Horizonte, e ficou aquele negócio. Então eu saía para poder trabalhar, simplesmente, às vezes eu queria trabalhar, saía às 5 horas da manhã, voltava às 8 horas, 9 horas da noite, para poder tentar fazer alguma coisa. E tinha dia que conseguia bater lá 200, 300 reais, tem dia que conseguia fazer um pouquinho mais, o dia que estava bom eu dava uma puxadinha um pouco mais. Porém, as dívidas não esperam. Tinha conta de luz para pagar, né? Tinha prestação do apartamento para pagar e fora outras dívidas do cartão de crédito, que eu falo que é o mais pesado de tudo, é o cartão de crédito, porque o cartão de crédito é o que mais nos prejudica, essa é a realidade. E aí o que aconteceu? No decorrer desse momento, nesse período que eu fiquei, simplesmente as coisas foram se acumulando, e o segredo e o problema maior foi aí, que quando comecei a vir os cartões de crédito começaram a vir e os valores começaram a ser altos, o que aconteceu? Eu peguei e simplesmente continuei fazendo pouco valor por conta da situação da cidade, que não estava conseguindo trabalhar muito. O que eu tinha guardado, eu comecei a pagar o cartão de crédito, porém atrasou a primeira, porque eu já não tinha mais dinheiro para poder pagar. E aí atrasou a primeira, a segunda e foi virando aquela bola de neve. Então o que aconteceu? Comecei a ficar com a minha cabeça doendo, não conseguia dormir direito, pensativo e não sabia o que fazer. Porém, o tempo passou e uma coisa eu entendi, mediante essa situação: ansiedade, preocupação, não sei o que eu vou fazer, meu nome tá sujo, sabe? Aquela situação toda foi mexendo com a minha cabeça e foi me deixando um pouco neurótico, vamos falar assim. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que tudo na vida passa, e uma hora ou outra você vai conseguir quitar a sua dívida, uma hora ou outra você vai conseguir pagar o que você está devendo, mais cedo ou mais tarde você vai conseguir, independente da sua situação, porque simplesmente tem hora na vida que nós temos que descer no fundo do poço, e nem que seja para poder você ir lá para o fundo, para simplesmente para você pegar um impulso para cima que você precisa, porque o problema é esse, né? Para quando você voltar a subir mais ainda e você poder olhar lá para trás e falar: meu, eu consegui, eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui, porque eu tive condição de poder, claro, primeiramente Deus na sua vida, porque se não for por Ele você não consegue nada na sua vida, essa é a realidade. E aí eu guardei aquilo e continuei trabalhando, o cartão foi virando cartão de crédito, foi virando, e aí perdi um, perdi outro, tinha um cartão da Porto Seguro, depois tinha um do Nubank, o do Nubank é horrível para quem deve ele, meu Deus do céu, quita essa dívida com o Nubank, que o Nubank é terrível, e uma situação muito difícil. Depois que eu consegui fazer tudo aquilo, o que eu fiz? Simplesmente falei: bom, não vou conseguir pagar, então vou deixar de lado. Meu carro já tinha quitado, quando eu cheguei lá ainda não estava quitado ainda, mas eu quitei ele e fiquei trabalhando somente de Uber. Pouco tempo depois a gente compramos uma sorveteria e começamos a trabalhar na sorveteria. E aí que vem a nossa coragem de quando a gente tenta ou quer começar a empreender, né? E eu achava que aquela sorveteria ia começar a render bom, porque aí eu já estava trabalhando de Uber e a intenção era o que? A minha esposa começa a trabalhar dentro da sorveteria, porque ela trabalhando na sorveteria vai ficar bom, porque aí nós vai ter duas rendas, a renda da sorveteria e a renda minha do Uber. Então no caso ia dar uma complementação legal e daria para poder começar a pagar as dívidas. Porém, nem tudo é como a gente pensa.
sorveteria começou a girar, 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 só que aí o lugar onde nós estava era tudo gato, e aí veio energia, e aí nós pagava lá e precisava de trifásico, não tinha, e fizeram umas gambiarra lá que só Deus pra ter piedade. E nessa não deu certo a sorveteria. Porém chegou um ponto que eu falei pra minha esposa, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra São Paulo? Vamos. Cheguei a fazer um empréstimo no banco de 10 mil reais, e nesse empréstimo eu falo que foi o momento meu de desespero. Ainda bem que eu não coloquei o carro como como esqueci o nome agora da palavra. Bom, vocês vão lembrar aí, né? Como ele sendo caso eu não conseguisse pagar a prestação, eu simplesmente daria meu carro, tipo isso. Eu não fiz isso, até porque o valor era simplesmente 10 mil reais que eu peguei. Porém, a taxa de juros do banco era absurda, que eu pegava 10 mil para poder pagar 23 mil. Olha que coisa loucura, isso é loucura, gente. Isso é muito loucura. E sabe qual que é o problema? E no decorrer disso eu pensei comigo, falei, meu, como que eu vou pagar essa dívida? Porque eu já não sabia mais. Eu falei, se eu vender o carro, eu vou ficar sem carro de a pé, não vai valer a pena, não compensa, né? Então eu pensei comigo, falei, vamos ver o que eu vou fazer, sabe? E nessa daí eu me perguntava, né, como que é que eu vou sair disso? Como que eu vou conseguir parar de me endividar, e como que eu vou conseguir sair dessa situação para minha vida começar a prosperar? Então o que acontece? Eu fechamos a empresa, né? Fechamos a sorveteria, viemos embora para São Paulo. Aqui eu voltei a trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava, e as coisas foi fluindo, foi andando, só que olha o segredo de uma coisa. Por isso que devemos colocar Deus sempre à nossa frente, a todo ponto da nossa vida e a todo instante, porque Ele tem poder de fazer, não que Ele liga para as coisas materiais, não, porque como eu sempre falo, a intenção não é nós lutar por isso que está na terra, nós precisamos, mas o nosso foco principal é de um dia morar no céu, que é o desejo de todos, né? E quando eu cheguei nessa dívida que eu estava, um determinado dia o banco me liga, pedindo para poder quitar de 23 mil, eu só consegui pagar 2 parcelas, tá, do empréstimo, só para vocês terem ideia, de R$ 998. Consegui pagar 2 parcelas, o banco me liga, o banco me ligou. Nessa que o banco me liga, o banco me faz uma simples proposta. Se você pagar R$ 3.500, quita toda a sua dívida. Eu já tinha os R$ 3.500 porque acabei vendendo um apartamento. Quitei a dívida, fiquei tranquilo com o banco. Quitei uma dívida. Depois o cartão de crédito ficou sufocado. Um dia me ligam, ó, R$ 3.000, você quita a dívida. R$ 3.000 que tem a dívida também do banco, do cartão de crédito. No bem que eu já tinha quitado ainda em Minas, graças a Deus. Agora aí vem o ponto, sabe? E que como que você vai conseguir sair das suas dívidas, sabe? Que às vezes você não sabe o que você vai fazer, né? Para poder sua vida começar a prosperar. Então, anoto esses pontos aqui que é muito importante que eu vou te falar, sabe? Primeiro, deixa o teu like e se inscreve nesse canal. Tá bom? Esse é um dos pontos principais que você precisa. Eu fiz esse vídeo aqui, na verdade, justamente para poder te ajudar naquilo que já aconteceu na minha vida, sabe? E eu sei como que é. É ruim você não conseguir dormir, é ruim você não conseguir ter noites boas, sabe? Passar noites em claro, a cabeça doendo. Nossa, isso é coisa terrível. E a gente que quer o bem-estar da nossa família, sabe? Quer ter um dia legal, né, no decorrer da nossa vida, não tem por conta disso, muitas das vezes, uma felicidade que a gente queria ter. Então é uma situação muito difícil, sabe? Devido à dívida. A dívida é cruel. Então assim, primeiro ponto é você reconhecer que você está endividado. Entenda isso. Você reconhecendo que você está endividado, esse é o primeiro ponto, sabe? E às vezes que seja mais complicado ainda, sabe? A gente reconhecer isso, porque você acha que você consegue, dali você vai conseguir sair daquilo, sabe? Mas às vezes quer deixar em oculto que você tem uma dívida. Não deixe em oculto, entendeu? Reconheça, você tem uma dívida importante que você precisa colocar na sua cabeça. Conduza a dívida que você fez como uma das prioridades da sua vida. Você entenda uma coisa: a sua pessoa é maior do que ela,
sabe? Você vai conduzir ela, você vai ter o poder da situação da sua dívida. Ah, mas como assim? O que é conduzir a dívida? Seguinte, você vai pegar as pessoas que você deve. Isso aqui é muito importante, tá? Presta bem atenção. Você vai anotar, você vai separar as pessoas que você deve. Você tem as dívidas institucionais que são com bancos, cartões de crédito e etc. E você tem as dívidas pessoais que são com pessoas. Às vezes um ou outro ou não, sabe? Você que sabe como é que está a sua situação. Mas às vezes você tem a dívida pessoal que vai separar as dívidas institucionais. Você vai jogar lá no último da fila. Você vai pagar essas dívidas agora. Você tem que entender o seguinte, que você vai conseguir voltar mais forte. Entendeu? Que nada vai ser uma situação onde você vai ficar sempre para baixo. Isso aí você pode ter certeza disso. Agora você não pode simplesmente trabalhar, sugar toda a sua energia, tudo que você tem e sair pagando. Entendeu? Porque senão daqui a pouco você tá duro e não tem uma reserva de emergência. E também não pode também dever, né? Eu não tô falando para você dever os outros, não é nada disso. Entendeu? Eu sei que você é uma pessoa honesta. Se você clicou nesse vídeo aqui, é porque você é uma pessoa honesta, tenho certeza disso. Sabe? Preocupa e que quer pagar as pessoas, quer pagar as suas dívidas, aquilo que você deve. Senão você não estaria aqui. Porque pessoas que não querem pagar ninguém, gente, sabe que nem liga, some de um jeito que é cruel. Tipo, pra você ter uma noção, às vezes você empresta 10 reais, ela não tem coragem nem de te mandar um oi mais, porque emprestou 10 reais. Era melhor ter dado logo, né? Porque a situação é essa. Aquele tipo de pessoa que nem estaria nesse vídeo, sabe? Porque quando se trata numa situação de dívida, se você está endividado, você tem a solução, a pessoa não quer saber. Ela passa voado, né? Mas você sim é uma pessoa honesta. Você que está vendo esse vídeo, você sim é uma pessoa honesta, né? E quer pagar os outros. O que você vai fazer nesse momento? Você vai ter que conduzir as dívidas, né? Vai jogar dívidas institucionais lá pro fundo, porque esses aí você tem que pagar, né? Nesse momento você não vai pagar eles. Dica minha, tá? Que você vai fazer. Você vai pegar o celular, você vai tirar esse chip, você vai quebrar, vai jogar fora, você vai comprar um outro chip e você vai colocar no seu celular outro chip, certo? Cadastra um outro nome, certo? Pode ser o da sua esposa, né, de alguém próximo de você, né? Deixa o chip ali bonitinho, tudo certinho para ninguém encher o saco. Primeiro de tudo, porque você precisa de paz nesse momento. A paz interior, essa é maravilhosa. Né, e as pessoas ficam te ligando, te cobrando direto, meu Deus do céu, quem aguenta isso aí? Eu já passei por isso. Eu digo pra você que é horrível, como eu contei aí nas dívidas que eu obtive quando eu morei em Minas Gerais, né? Então, isso é uma situação horrível, não deseja a ninguém. E cara, eu vou te falar uma verdade, sabe? Eu quase tive um piripaque, sabe? Devido a tanta cobrança, sabe? Vamos chamar assim que eu fiquei trabalhando durante 24 horas, sabe? Eu quase não dormia direito. Não dormia porque a cabeça doía demais e aí tinha que sair cedo para trabalhar e às vezes na correria do dia a dia não conseguia prosperar, não andava, sabe, o salário não rendia, a coisa vinha, nossa, aquela loucura, que misericórdia, quando eu penso minha cabeça até dói já, sabe? Então o que você tem que começar a fazer? Você tem que começar a trabalhar inteligente, né? Fazer mais coisa e conseguir, sabe? Aquilo que você quer, aquilo que você realmente almeja, sair da dívida, sair desse desespero que você se encontra, sabe? Você precisa de um segundo de paz, entendeu? Você tendo esse paz já tá maravilhoso. Você vê que você vai pensar e as coisas vai fluir mais. Um segundo ponto que você vai fazer é, ainda nessa mesma parte, sabe, de conduzir a dívida, jogou as dívidas institucionais lá pro fundo do poço, ou seja, cartão de crédito, né? Não fica mais abrindo bagulho de banco, entendeu? Essas coisas aí vai te prejudicando demais, sabe? Relaxe enquanto isso, tá bom? Eu sei que é difícil falar em relaxar, mas principalmente numa situação dessa. Então entenda uma coisa: as dívidas pessoais que você tem, o que você vai fazer? Você vai jogar elas também para cá, pro fundo do poço, e vai entrar em contato com o banco e etc, certo? Cartão, empréstimo, você não entra em contato, você esquece por enquanto, certo? Cartão de crédito, dívida com o banco, pode esquecendo.
Agora, com as pessoas que você vai entrar em contato, por quê? Porque você é justo, certo? Honesto e quer pagar, só que agora você tem que conduzir. Você vai ligar e falar assim: fulano, seguinte, deixa eu contar uma coisa aqui pra você, né? Você me conhece e tal, eu não fugi de pagar, entendeu? Eu quero te pagar, mas eu preciso de um tempo, entendeu? Me desculpa falar desse jeito, tá bom? Mas eu quebrei, eu tô sem condição nenhuma, entendeu? Puxa aquele assunto de você reconhecer que você tá endividado, coisa e tal, entendeu? O primeiro ponto, eu quebrei, mano, e não vai dar pra eu te pagar agora, entendeu? Eu quero muito te pagar, eu não sou esses cara que some, sei lá, o que não paga. Pelo contrário, eu tô aqui para isso, para poder te pagar, entendeu? Eu vou dar um máximo de mim, mas meu irmão, me perdoa, não vou conseguir te pagar agora. A pessoa vai ser obrigada a ter que aceitar, porque não é porque você quer. E você está sendo honesto e dando uma satisfação por aquilo que você precisa fazer. Então o que você vai fazer agora, né? Já deixou guardado esse compromisso? Beleza. O que eu tenho que fazer? Assim que surgir qualquer dinheiro que você pegar, né, eu vou atrás disso e vou pagar isso, vou pagar aquilo, entendeu? Isso eu dei com as pessoas físicas, entendeu? Isso aí é um dos pontos cruciais, sabe? Você vai mandar mensagem para cada um daqueles que você está endividado pessoalmente, entendeu? Pessoas que estão físico, né? Simplesmente isso. Mandou para todo mundo? Troca esse chip que eu te falei, joga essas pessoas para lá, para final da fila. Certo? Agora vamos falar assim: ah, a pessoa não aceitou que eu fizesse desse jeito, tal, isso e aquilo. Beleza. As pessoas que aceitarem, né? Os que não aceitar, você joga para trás. Agora as pessoas que aceitarem, né? Os que aceitarem essa proposta que você vai fazer, né? Simplesmente faz uma coisa, troca, você deixa elas ali em primeiro e deixa ali com calma. Trocou o número do celular, trocou ali o teu chip, agora vai trabalhar. Por quê? Porque é legal você, como que eu posso falar, conduzir as suas dívidas, entendeu? É dessa forma que você consegue conduzir, né? Todas as dívidas, atrás das dívidas existem pessoas. Então todas as dívidas, seja institucionais ou pessoa, então cada vez que você sabe lidar com essas pessoas, você conduz melhor dívida e consegue sair daí. Então, cara, é o seguinte, salva esse vídeo, coloca esses pontos em prática. O que eu contei da minha história é um pouquinho de nada ainda, tá? Como que eu consegui quitar essa dívida? Então foi desse jeito que eu te falei, entendeu? Oferta, banco, fazia mais ou menos um ano que eu tinha terminado de me endividar, né? Que tinha voltado de Minas Gerais e aonde tudo entrou no seu devido lugar. E hoje eu tô aqui falando pra vocês, eu consegui, você também consegue, entendeu? Isso foi uma fonte de inspiração pra você.